Boa noite a todos. Sam e inscritos. Já faz um tempo que enviei um relato do meu tio. Estou aqui para contar a história da minha mãe, da qual fiquei devendo da outra vez. Caso vocês não se lembrem, me chamo Celso. Há poucos meses mandei para o canal do Sam relato e fiquei de contar o caso da minha mãe. Ainda hoje ela me conta essa história, que narrada por ela me causa arrepios. Mas creio que narrado pelo Sam ficará ainda mais assustador. A minha mãe conta que era a década de 60. Ela tinha seus 8 para 9 anos. Muito religiosa como era, não perdia uma missa ou evento na capela de São José, a única que tinha no pequeno povoado onde ela morava, junto dos pais e avós. Ali era uma localidade conhecida como Talhadinha. Não tinha mais do que 200 habitantes, um lugar que, segundo minha mãe, só tinha como divertimento ir à igreja, e nada mais. Porém, a vida ali era muito boa. Segundo ela, daria tudo na vida para viver ali outra vez, mas que hoje nem se parece com aquilo que era antes. E assim como todo o sertão, as coisas por lá eram distantes. Para vocês terem uma noção, da casa da minha bisavó até a igreja de São José, dava cerca de 1 quilômetro. Era uma casa aqui e outra lá no fim do mundo. Era muito distante, porém não tinha mal que fizesse minha mãe e a sua família pararem de ir à missa. Não depois daquela noite. Era época de quaresma. Uma conhecida deles tinha acabado de falecer. Estava com uns 3 ou 4 dias. E de costume, minha mãe, sua avó e mãe estavam indo tirar o terço na casa da mulher, sendo que em toda noite, quem ia deixá-las era o meu bisavô, o avô da minha mãe. Nos primeiros dias elas não viram ou ouviram nada macabro, mas por ironia do destino, isso estava prestes a mudar. Era uma noite comum assim como todas as outras. A única diferença era a lua, que estava cheia ou quase perto disso, a luz do sertão. Às 6 da tarde elas saíram para tirar o terço na casa da amiga falecida, e foi meu bisavô que deixou elas na casa da mulher, que ficava ao lado da igreja matriz, a de São José. Elas tiraram o terço e depois jantaram por lá mesmo, e ficaram na espera do meu bisavô, que na ocasião estava demorando muito, sendo que isso já era muito tarde, por volta de umas 8 ou 9 da noite. Pode não parecer tarde para nós, que moramos aqui na cidade, mas no sertão isso já é para lá de tarde. Minha bisavó inquieta e já querendo ir para casa, andaria por cerca de meia hora, mas não ficaria ali na casa da falecida, pois achava ela que estava incomodando. Então as 3 foram andando por aquela estrada escura, iluminada apenas pela luz da lua. Elas iam descontraídas e conversando. A minha mãe disse que foi do nada, quando elas começaram a ver uma coisa de longe se aproximando. Acharam até que fosse o meu bisavô, mas quando aquilo se aproximou, perceberam que era o cão que estava diante delas, um ser escuro e muito bizarro, que corria meio que caxingando, e se aproximava numa velocidade descomunal. Foi questão de instantes. As 3 se encolheram do lado da estrada, quando o bicho passou. Parou e olhou para elas. Então puxou minha mãe pela perna e já ia carregar. Teria tido êxito se não fosse pela forte oração da minha bisavó, que num tom forte e sem demonstrar medo, falou assim: Credo, credo, credo em cruz, na minha frente está Jesus. Credo, credo, credo em cruz, na minha frente está Jesus. Minha mãe conta que sua avó repetiu isso ao menos umas 4 vezes, e o bicho que estava a poucos metros delas começou a urrar. Ora berrava feito bicho, e ora berrava feito um homem. Aquilo pulava, rolava e jogava terra para o alto, enfurecido e descontrolado. Até que depois de uns instantes, o bicho parou, olhou bem para minha mãe que estava no chão, e logo depois para minha bisavó, que estava a cerca de uns 5 ou 6 metros daquela criatura. E então o bicho se pôs a correr outra vez, se embrenhando na mata que tinha ao lado,
e logo depois sumiu. Após o encontro macabro, a minha mãe se levantou e correu no rumo de sua avó, e juntas elas seguiram para casa, mas com um olho na estrada e outro na mata que tinha ao lado, a mesma que a besta fera havia entrado. Ao chegar em casa, elas notaram que o meu bisavô não se encontrava, e segundo contado pelo meu tio, ele tinha saído para jogar baralho na casa de um conhecido, tendo voltado para casa horas depois. Bem, mais calmas e em segurança, foram ver se o bicho não tinha arranhado a perna da minha mãe, mas aquilo apenas a agarrou e puxou. Ela disse que a mão do lobisomem era peluda, quente feito uma brasa, e era grande demais. Minha bisavó então disse para minha mãe que aquilo era um lobisomem, e que não entendia o porquê dele ter a atacado, pois a mesma já era batizada, temia os castigos do divino e não perdia um domingo de missa. Mas mesmo assim ainda foi atacada pelo ser. Dizia ela que a oração servia não só para afugentar o lobisomem, mas também para todo o mal que chegasse para atacá-la. Bom, desde então, minha mãe e sua família tiveram um segundo motivo para temer as noites. Elas nunca mais saíram sozinhas quando já estava escuro. Sempre estavam acompanhadas de um homem ou em um grupo grande de pessoas. Mas graças a Deus que aquela foi a única coisa que lhe aconteceu. E depois disso nada mais lhe assombrou. A minha mãe disse que morou ali até os 17 anos, que foi quando casou e veio morar aqui na cidade, mas de vez em vez ia na casa de sua avó para visitá-la, mas que rapidamente retornava para a cidade, pois segundo como conta ela mesma, tinha medo que o lobisomem a atacasse outra vez. Obrigado, Sam, pela narração. É imenso prazer compartilhar essas histórias e também ouvi-las. Sei que os inscritos vão gostar. Boa noite.